Eu acho que a pessoa mais responsável pelo Pedro não estar é o seu Felipe Luiz. O que você fez com o Pedro, você vai ficar marcado isso. Eu quero ver você fazer isso com outros jogadores. É mais ou menos o que o Fernando Diniz fazia e me parece que ele melhorou. Vamos lá. A gente fez um comparativo do Pedro e centroavantes do ciclo da Copa 2026. O que você pensa desse comparativo? Por que eu quis fazer esse comparativo e eu pedi para os meninos fazerem? Porque eu gostaria que o Pedro fosse para a Copa do Mundo e ele já tem experiência da última Copa e bateu o Pedro. Fala comigo, Bruneiro, galera. Estou trazendo aqui para vocês um trechinho aí de um programa que eu acho que eu nunca trouxe aqui no canal, que é do programa Apito Final aí da Bandeirantes, com a ilustre presença aí do craque Neto. Bora dar uma olhadinha no que o Neto falou aí sobre o Mengão, galera. Mais especificamente sobre o Pedro, nosso Pedro Queixada aí. B9, 9 bolado. Geralmente o Neto aí é mais um personagem, só que dessa vez aqui, cara, o Neto tava dando opinião verdadeira dele, tanto como ex-jogador quanto como profissional da comunicação aí. Aí são da Bandeirantes do programa Apito Final. Aqui na descrição tá o link aqui do canal Apito Final. Lá você tem esse programa aqui na íntegra, é o último programa. A gente vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo. Agora essas mais longas, galera, partiu ver aí, porque tá muito top. Realmente o craque Neto, quando sai de personagem, ele consegue dar uma bola dentro. Mas agora partiu ver o que o Neto falou sobre o nosso Pedro Queixada. Vou colocar aqui, então, em relação ao Flamengo, o Cascão, o Gustavo, fizeram uma arte legal. Vamos lá, eu vou ler o comparativo, e aí você que está ligado no Brasil inteiro, eu acho que a pessoa mais responsável pelo Pedro não estar é o seu Felipe Luiz. O que você fez com o Pedro, você vai ficar marcado isso. Eu quero ver você fazer isso com outros jogadores. É mais ou menos o que o Fernando Diniz fazia e me parece que ele melhorou. Vamos lá. A gente fez um comparativo do Pedro e centroavantes do ciclo da Copa 2026. Qual que é o comparativo? São 4 anos, certo? Se vocês imaginarem que o Pedro ficou 9 meses machucado. 9 meses. O que daria uma média de mais 60 jogos, vai? Pensando num ano, né? Queçada, Marília e Godoy. Vamos lá. Ele fez 169 jogos. Ele quase fez a cada 2 jogos um gol. Né? Pelas minhas contas, tá certo, Queçada, Marília? Mais ou menos isso. Meio gol por jogo. Meio gol por jogo. Esse cara é um monstro. Eu não conheço ele. Não vou conhecer, não tenho vontade de conhecer, mas eu sou fã incondicional. Eu acho que é o único centroavante que a gente tem e que a gente pode falar do futebol brasileiro. Aí esse cara fez 169 jogos, 85 gols, 23 assistências e mais. E títulos. Eu não vou elaborar os títulos agora aqui. Aí a gente tem os caras que são daqui da Copa do Mundo. Matheus Cunha, 130 jogos, 42 gols. O Matheus Cunha, que é o camisa 10 do Manchester United, né? United. Né? E vocês acham que a gente vai ganhar a Copa do Mundo com esse cara? Aí, Richarlison, que já foi em 2 Copas do Mundo, e tá fora com 126 jogos, 28 gols e é reserva no Tottenham. Certo? Certo. E que tá pra cair. Né? Aí o João Pedro, menino do Fluminense, e que é até bom jogador. Disputou o Mundial, foi bem pra caramba. Acho que é um futuro pra próxima Copa e é bom de bola. 143 jogos, 55 gols, 18 assistências. Legal. Aí veio o Vitor Roque. 170 jogos, tá fora da Copa, vai operar o tornozelo, 56 gols e 13 assistências. Aí veio o Caio Jorge. 109 jogos, 45 gols, 12 assistências. E eu não sabia que o Igor Thiago tinha esse número de gols. Eu gostei, cara. Apesar que eu estava assistindo o jogo dele hoje, estava 1-0 o gol do Casimiro. Eu não sei quanto que terminou o jogo. 2-1. Foi 2-1? 2-1 Manchester. Aí, ó. 122 jogos, 68 gols. Legal. E por sinal, se você pegar a média dele, é melhor que do Pedro. Sim, né? Verdade. Né? Sim. Não, tudo bem. Eu não quero nem falar muito sobre isso, mas tá legal. Sim. Aí o Igor Jesus,
143 jogos, não são os dois, o Pedro não vai ser convocado, Cascão. 52 jogos, 16 assistências. E aí o Endrick, que não jogou lá no Real Madrid, tem 155 jogos, 37 gols, 12 assistências. O que você pensa desse comparativo? Por que eu quis fazer esse comparativo e eu pedi para os meninos fazerem? Porque eu gostaria que o Pedro fosse para a Copa do Mundo e ele já tem experiência da última Copa e bateu o Pedro. Coisa que o Neymar, que está com virose, não bateu. Craque Neto, dessa lista que você está apresentando no trabalho da nossa produção, só tem um jogador que está garantido na Copa, que é o João Pedro. Matheus, acho também. Vitor Roque, você lembrou, tá fora. Matheus Cunha também. O Matheus Cunha. É que o Matheus. Tá. Ele foi em todas as convocações. É absurdo isso. É que o Matheus Cunha não é o 999. Ele jogou. Mas o que ele é? Ele joga atrás do 9. Eu não sei o que ele é, mas ele joga atrás do 9. Ele Tudo é convocado como atacante. Tudo bem, mas você está fazendo uma defesa com a qual eu concordo e vou deixar claro aqui. Na última vez que nós falamos sobre isso, eu falei que a informação é que o Ancelotti via o Igor Thiago à frente do Pedro. Isso não quer dizer que eu não convocaria o Pedro. Entre Igor Thiago e Pedro, eu chamaria o Pedro para ser, nem que fosse o reserva imediato do João Pedro, para ficar bem claro. Inclusive, hoje o Igor Thiago perdeu um gol cara a cara, né, no jogo contra o Manchester United. Eu levaria o Pedro. Dessa lista, eu levaria Endrick, levaria o Pedro e o João Pedro. Para você, Marília. Eu acho que o Pedro, os números estão aí para todo mundo ver, teve a contusão, inclusive a contusão dele grave acontece na seleção brasileira, ele se machuca num treino da seleção brasileira e quando ele melhora, ele deixa de figurar na seleção brasileira, porque naquele momento o técnico era o Diniz, depois teve 500, né, depois chegou o Ancelotti, teve o Dorival e ele não voltou mais para a seleção. Eu acho que o Pedro, Neto, ele sofre uma coisa que os 10 sofrem. A seleção brasileira não joga com 9. A seleção brasileira joga nesse 4-2-4 com 2 atacantes que se revezam mais centralizados, com 2 pontas. E na cabeça do Ancelotti, não na minha, porque na minha ele jogaria num 4-2-2, na cabeça do Ancelotti ele é um jogador a menos na recomposição. E eu acho que ele perde nisso, porque o Igor Thiago faz essa função, mas ele não é titular. No titular, que é o João Pedro, é um jogador com mais força física que faz isso. Então, eu acho que ele perde por conta da posição. Acho que as contusões o atrapalharam. Eu entendo. Acho que é um período isso que você está falando, você tem total razão. Mas tem uma coisa. Pô, eu posso mudar o jogo. Sim, concordo. Ele é um centroavante que eu tenho o lado B da história. Bom, ele fez isso com o Tite, né? O Tite levou pra isso, né? Eu tenho o lado B da história. Eu tenho o cara que faz gol de cabeça, eu tenho o cara que bate pênalti, eu tenho um cara que é alto. Eu tenho o lado B da história. Faz o pivô. Faz o pivô. Não é não, Marília? Não, eu concordo totalmente. Eu acho, inclusive, que o Ancelotti, por conta do pouco tempo que ele tá na seleção, ele ficou repetindo a mesma fórmula, porque ele precisa, ele não tem jogo. E ele não testou coisas diferentes e nisso o Pedro perde. Acho também que o período, né, de 23 para cá, a Copa terminou no final de 2022, foi um período turbulento no Flamengo. É o período do Vitor, o amante da... Não, o que gosta da sogra. Vitor Pereira. Vitor Pereira. Depois tem... o Flamengo tem vários técnicos no período e a situação do Pedro, ela não é mais... Sampaoli, teve o Socorro Queixo, teve o Tite... Muito técnico que não soube usar o Pedro. É muito bom. Só o Dorival Júnior, irmão. O Dorival usou bem. Então, mas foi antes. Não, tudo bem, mas tá aí. Não tá aqui, porque foi 2022. Ah, tá. Foi antes da Copa, o Dorival. Tá. Foi ele e Gabigol. Godoy, o que você pensa desses números e a sua visão em relação ao Pedro? Porque faltam 49 dias. Não vai chamar o Pedro. Craque Neto, o Ancelotti... Como ele gosta de montar as equipes dele, por onde ele passou, como ele gostava de montar o ataque, o que ele tinha à disposição dele e o que ele utilizava. Ele vai levar isso para a seleção e vai montar a seleção de acordo com o que ele fazia nos clubes em que trabalhou. É a filosofia dele, a tendência de jogar mesmo que com a seleção, com uma seleção, uma Copa do Mundo, ele vai jogar mais ou menos com isso que ele entende que é o ideal para o futebol. Agora, em termos de nomes e currículo, ele vai, como fez até agora nas convocações, priorizar jogadores que jogam no exterior, porque entende que o futebol do exterior é mais competitivo, mais difícil e quem lá se sai bem é porque tem uma qualidade superior aos que estão aqui. Então, o Pedro tem contra ele isso daí. Vai ter no currículo os gols que ele fez no Campeonato Carioca, que o Ancelotti vai falar, Campeonato Carioca não conta, não vale nada.
Não vale nada, é a qualidade do jogador e não a qualidade do adversário. E o Pedro mostrou agora. Tá. Eu sei que muita gente pensa igual você está falando. Nem sei se você pensa assim, mas eu entendo. Vamos lá, qual jogador desses todos aí é protagonista? Dessa lista aqui? Todo mundo que joga fora do país. O Igor... O Igor Thiago nesse momento tá que é o artilheiro da Premier League. Ele é o vice-artilheiro da Premier League. Mas ele é protagonista? Ele é o protagonista do Brentford, Mas de quem? Brentford. O que ganhou esse time? Não, mas não ganhou nada. Não ganhou nada. Só tô dizendo, então, a gente tem que fechar os esportes aqui, a gente tem que fechar Globo, fechar Cazé, porque o Flamengo é campeão da Libertadores, o Flamengo vai pro Mundial, o Flamengo é campeão carioca, o Flamengo é campeão brasileiro, é super campeão do país. E aí o Brentford é mais importante que o Flamengo nesse sentido. Óbvio que eu não penso assim, mas eu entendo que muita gente pensa assim. Então, por exemplo, um gol que o Pedro faz, né, tirando, fazendo golaço, faz gol de peito, não vale. O que vale é um gol de pênalti lá em Orlando do Igor Thiago. É mais ou menos isso? É por aí que a gente... Vendo o que está sendo feito, se não for por aí, é por influência de quem? Então vamos lá. É por influência de quem? O Ancelotti está acompanhando isso ou ele está recebendo informações? Vamos. Não, mas ele entende de futebol. Ele, pra mim, é o maior técnico de todos os tempos. Isso aí não tem nem o que falar, né, Craque Neto? Mas enfim, cara, isso que é duro do Ancelotti. Não tem como você questionar. Você vai falar o quê pro Ancelotti? O cara treinou só time grande, o cara treinou só gigante, o cara foi campeão da Champions com o Milan. Não precisa nem falar o que ele fez no Real Madrid. Então é isso que é complicado. Mas a seleção, sem dúvidas, é gerida aí majoritariamente por patrocinadores, né? Não à toa aí o Ender, que é bem boicotado. Eles falam que é por conta do negócio da Nike, enfim, aí eu já não tenho informações, mas sem dúvida alguma, patrocinadores, empresários, com certeza mandam aí na seleção brasileira, já falam, né? Convocação não é por qualidade, é por nome, é por política, é por conhecidos, é por QI, o famoso QI, quem me indica. Mas enfim, cara, complicado. O Richarlison, se o Richarlison fosse convocado agora, você ia falar, pô, ia criticar, mas isso aí acreditar, pô, é um Ancelotti, né? Não tem o que falar. É um Ancelotti, é o Carleto Ancelotti. Confiança tem, com certeza ele tem a chave da seleção pra fazer o que quiser da CBF. Mas enfim, galera, é complicado. Eu acho que o Pedro merece convocação. Acho que foi muito curto o espaço de tempo que ele teve para demonstrar serviço. Não acho que ele vai ser convocado, mas qualidade que ele deve ser convocado em convocações futuras, caso ele mantenha esse futebol de altíssimo nível que vem nos mostrando, sem dúvidas ele vai voltar para a seleção. É mais do que justo, é mais do que óbvio e mais do que merecido, né? Principalmente com o Ancelotti aqui no Brasil, treinando a seleção aí, vendo bem de pertinho o nosso Pedro arrebentando os outros times aqui do futebol brasileiro. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acharam aí da fala do Neto? É o que eu falei, cara. Quando o Neto sai do personagem dele do Donos da Bola, o Neto falou muito bem, foi super justo, trouxe números, deu a opinião dele, expressou com argumentos sólidos, não ficou de gritaria nem nada. Eu achei bem bacana esse lado aí do Craque Neto, principalmente essa fala dele com o Pedro. O Neto não é de hoje, que ele é um dos grandes fãs do Pedro e acha que ele merece a seleção brasileira, mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Pedrão merece ir pra seleção ou acha que tem gente melhor? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.